Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa lição de número 13 da Escola Bíblica Dominical. Nesta aula, nós vamos concluir uma série de reflexões que nós fizemos neste trimestre sobre os princípios divinos em tempos de crise. Hoje, nós trataremos sobre vigilância espiritual e sobre como esta vigilância conserva pura a Igreja de Cristo Jesus. O texto bíblico de Mateus, capítulo 25, versículo 1 até o versículo de número 13, será a nossa base para esta reflexão. Nessa passagem, a Bíblia narra a parábola das 10 virgens e nos desperta para a prática da vigilância e também da atenção. O comentarista aqui de nossa lição, ele observou já no início de sua abordagem sobre este tema que a vigilância, ela remonta a uma atenção objetiva para consigo mesmo diante de Deus, uma consciência de passar em revista o nosso coração diante do Pai. Esse exercício, diz ele, requer, na verdade, pureza interior e honestidade para consigo mesmo. Então, só consegue fazer isso quem compreendeu profundamente as implicações do Evangelho na vida presente e também lá no porvir. Assim, à luz bendita de Jesus Cristo, nós somos estimulados a vigiar em todo o tempo. O nosso Senhor nos disse que deveríamos ficar despertados para compreender os tempos em que vivemos e conservar a nossa fé até que Ele venha buscar a sua noiva. A parábola das 10 virgens, ela ensina que nós somos responsáveis pela nossa condição espiritual individual. É por isso que nós devemos estar sempre prontos para o momento em que Jesus voltar para levar o seu povo ao céu, nos encontrar preparados neste momento. A vinda do Senhor, ela será uma ocasião de grande regozijo para todos os crentes fiéis, sendo comparada a um banquete de um casamento. A coroa da justiça, ela está guardada para todos os que amarem a sua vinda. É o que nos diz a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 8. Entretanto, para muitos será um tempo de desengano, julgamento e também desespero. O conhecido escritor R.T. France, ele destacou que a parábola das 10 virgens é, na verdade, uma advertência dirigida especificamente àqueles dentro da igreja para que não assumam que o seu futuro está garantido de maneira incondicional. Nessa parábola, Jesus declara solenemente a incerteza do momento da sua volta e a necessidade de nós estarmos preparados para este grande acontecimento. O noivo, também chamado de Senhor, ele representa o próprio Cristo. As virgens representam as pessoas que aceitaram a fé cristã. As lâmpadas, elas representam o espírito humano. O azeite representa as boas obras de amor e o sono representa o período em que as pessoas não vão estar esperando pela volta de Cristo, conforme nos mostram diversos textos na Bíblia Sagrada. Nos casamentos antigos, esta é uma informação bastante interessante, nos casamentos antigos havia um costume de ter 10 virgens de honra da noiva. Entre os judeus, não se realizavam cultos na sinagoga. Não se cumpria, por exemplo, o ato da circuncisão, não se comia a Páscoa e nem se contratava casamento sem que houvesse ao menos 10 pessoas presentes. Boaz, por exemplo, ao casar-se com Ruth, ele tinha 10 testemunhas. O livro de Ruth, no capítulo 4, versículo de número 2, nos mostra esta realidade. Já o noivo da parábola é um rei. Portanto, essas virgens, no hebraico alamot, virgens em idade de casar, referindo-se a mulheres jovens, castas e solteiras, são damas de honra desta noiva,
como diz Cantares capítulo 6, versículo 8. Mas nesta parábola são apenas 10. O salmista, ele fala das virgens como sendo companheiras que seguem a noiva. Diz o salmista, lá no Salmo 45, verso de número 14, levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que acompanham atrarão a ti, diz o Salmo 45. Então, esta palavra, virgens, significa que eram sábias, irrepreensíveis, simbolizando os crentes cuja vida exterior era sem qualquer tipo de mancha. Observe que os que seguem o Cordeiro são chamados também de virgens. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, e também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo de número 2. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, diz o texto. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro. Por quê? Estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. No livro de Êxodo, no capítulo de número 27, versículo de número 20, está escrito: ordene aos israelitas que lhe tragam o azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. As 5 virgens prudentes, então, elas simbolizam estes crentes fiéis, crentes sinceros, constantes e revestidos de santidade e também de espírito. Essas mulheres, elas carregavam, na verdade, um estoque de boas obras, de sinceridade, de quebrantamento, de misericórdia. E isso, na verdade, alimentava a chama espiritual do amor que queimava de fato em seus corações. Elas não andavam na escuridão do pecado, pelo contrário, elas brilhavam por onde passavam. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, como diz o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 14. Observe que o azeite, através da Bíblia, ele é um símbolo do Espírito Santo, na sua missão de ungir, de iluminar, de purificar, de separar, entre tantos outros significados que a gente encontra na Bíblia Sagrada. Então, nesta parábola, especificamente, representa a presença permanente do Espírito Santo, aliada à fé verdadeira e também à santidade. Então, não tem qualquer fundamento bíblico de que as virgens loucas aqui, elas representem os crentes sem o batismo com o Espírito Santo ou sem o poder de Deus em suas vidas. Ser cheio da unção do Espírito é muito mais do que falar em línguas estranhas ou até mesmo manifestar o poder de Deus. É, na verdade, ser cheio do fruto do Espírito, como diz o capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, como nos diz Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e como nos diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 32. Então, essas 5 mulheres também eram virgens, ou seja, também eram religiosas. Elas confiavam que apenas a sua religiosidade, na verdade, fosse suficiente para levá-las até o lugar onde o noivo estava. Isso fez com que elas, na verdade, se sentissem seguras e também autossuficientes na sua santidade. Elas acharam que a sua pureza por si só bastava, mas isso, na verdade, impediu que elas carregassem o óleo da unção, da compaixão, do amor, entre tantos outros. Então, as 5 loucas aqui, elas representam os crentes mornos, crentes sem nome,
crentes sem a vestidura espiritual da justiça de Cristo. As virgens insensatas, elas decidiram guardar a sua virgindade apenas para seguir uma prática religiosa, como uma espécie de sacrifício para que pudessem participar das bodas do Cordeiro. No entanto, isso não foi suficiente para manter acesa a chama do Espírito de Deus nos seus corações e elas acabaram na escuridão de uma religiosidade vazia. Muitos dos cristãos primitivos, eles aguardavam o retorno de Cristo ainda em sua época, ainda em sua geração. É o que nos mostra, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13 até o versículo de número 18. Nesta parábola, Jesus faz uma descrição profética de como estará a situação espiritual da igreja nos tempos da sua volta. Ele mesmo disse: à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. O noivo, ou seja, Jesus, chegará à meia-noite, ou seja, no momento em que a terra será atingida pelas trevas com uma maior intensidade. Então, ao afirmar isso, Jesus, ele declara que voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida completamente nestas trevas de pecado. Será nesta hora que a chama do amor de muitos se apagará. Contudo, será nesse exato momento que a luz dos fiéis será mais percebida. Então, com a parábola das 10 virgens, Jesus nos alerta sobre a necessidade de vivermos vigilantes. Ou seja, ele pede para que nós não deixemos de amar o próximo. Ele pede para que a gente faça o bem, para que a gente, na verdade, viva em santidade e leve a mensagem do Evangelho, que, na sua essência, fala da reconciliação entre Deus e os homens através de Cristo. No final, ele disse, Mateus capítulo 25, versículo 13, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O conhecido comentário bíblico Beacon, ele destaca que a parábola, ela nos ensina que devemos estar preparados a qualquer momento para a iminente volta do nosso Senhor. Na verdade, prontos para encontrá-lo quando ele chegar. E para fazer isso, nós devemos manter a nossa experiência cristã atualizada. O conhecido escritor Robertson, ele destacou que este é o refrão em todas estas parábolas. A falta de previsão é indesculpável. A ignorância da hora da segunda vinda não desculpa a negligência e nem o descuido. Trata-se de uma razão para a prontidão. Voltando ainda ao conhecido comentário bíblico Beacon, ele destaca nesta produção, que é um clássico, que como o azeite é, na verdade, um exemplo reconhecido do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a sugestão é que devemos estar cheios do Espírito se nós quisermos estar preparados adequadamente. Assim, todo homem precisa de toda a graça de Deus que lhe estiver disponível se quiser fazer toda a vontade de Deus e estar preparado, claro, para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com René Paché, autor do livro O Retorno de Jesus Cristo, existem pelo menos 1.527 referências à segunda vinda de Cristo no Antigo Testamento e 319 no Novo Testamento, num total de 1.846, sendo um em cada 25 versículos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele refere-se ao assunto cerca de 50 vezes. A segunda vinda do Senhor Jesus é mencionada 8 vezes mais do que a primeira vinda.
Dentre as muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se a do arrebatamento da igreja. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículo de número 3. Então a palavra arrebatamento, que tem a sua origem em uma palavra latina, raptus, ela significa arrebatado rapidamente e com força. Já a palavra do grego harpazo significa arrebatado, como nós encontramos em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo de número 4. Então, todas as 10 virgens, as prudentes e as imprudentes, as loucas, elas foram surpreendidas com a chegada inesperada do noivo, como diz o versículo 5 até o versículo de número 7. Isso indica que a parábola das 10 virgens refere-se a crentes vivos antes da grande tribulação. Jesus voltará inesperadamente. Olha o que diz a Bíblia. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Mateus capítulo de número 24. Eis que cedo venho, diz Apocalipse capítulo 22, versículo de número 12. Por essa razão, nós devemos estar preparados. Preparados de que maneira? Com vestes brancas, porque a volta do Senhor ocorrerá na hora em que não pensaremos ou que não pensarmos existir. Concluindo, então, essa reflexão, nós observamos que a semelhança das 10 virgens da parábola que tinham, então, a obrigação de estarem devidamente preparadas, aguardando o noivo, assim também todos os que professam Jesus como seu Senhor e também como seu Salvador, devem estar prontos para recebê-lo por ocasião da sua volta. O conhecido escritor Stanley Orton, na obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, publicada pela CPAD, ele destacou que a Bíblia indica 2 aspectos aqui da segunda vida de Cristo. Por um lado, ele virá como o preservador, o libertador, ou o protetor da ira vindoura, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, diz ele, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 5, versículo 9, fundamenta esta nossa afirmação. Então devemos manter-nos espiritualmente vigilantes, viver a vida de maneira sóbria, equilibrada, com domínio próprio e usar a armadura do Evangelho, usar a fé, usar o amor, usar a esperança da salvação, porque Deus não destinou para a ira, diz a sua palavra, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Então, a vinda de Cristo é uma gloriosa promessa para os que servem verdadeiramente ao Senhor. Diante dessa bendita promessa, nós devemos estar vigilantes, vivendo em santidade, esperando fervorosamente esse dia em que nós estaremos definitivamente livres de todo sofrimento e estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.